El pueblo que tiene el poder del color, llamó a bailar. El pueblo que tiene el poder del color, llamó a bailar. La, 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 la. Latinidades. O povo que tem o poder na cor, chamou pra dançar. O povo que tem o poder na cor, chamou pra dançar. La, 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 la. Latinidades. O tema dessa fala é emergências da imprensa negra no Brasil. São vários sentidos que trazem, que esse título carrega. Emergência tanto no sentido de surgimentos, aparecimentos, quanto emergência no sentido de uma urgência. E é a partir dessas duas perspectivas que eu vou trazer algumas informações para vocês. Só que, antes de tudo, um princípio que eu aprendi com a imprensa negra, que é o princípio da preservação e do registro da memória. E nesses dias em que a gente viveu o momento de assistir à passagem de uma das grandes referências para nós, Luísa Bairros, eu não poderia começar antes de registrar essa homenagem. Luísa Bairros, que junto com Sueli Carneiro, foram pessoas decisivas para me mostrar que esse lugar onde eu estou aqui agora, segurando o microfone, é também o lugar de mulheres negras. Então, muito obrigada, Sueli. A gente olha para elas e a gente pensa, bom, se a gente tem um espelho como esses, a gente precisa, pelo menos, tentar se refletir da melhor forma possível. É isso. E aí, o que eu trouxe aqui, eu vou deixar passando depois, mas não sei se todo mundo aqui sabe, mas é uma das questões que foram roubadas da nossa experiência histórica. Criou-se a imagem de que a resistência negra, no período da escravidão, se limitou à experiência dos escravizados. Que a experiência negra se restringiu à condição da escravidão. Isso é uma mentira. Não que pensar para além da escravidão seja negar a violência da escravidão, mas nós precisamos aprender a pensar a nossa trajetória histórica também a partir do lugar da liberdade. Seja da liberdade negada, seja da liberdade buscada, seja da liberdade vivida. E a imprensa negra ela é decisiva para isso. E a imprensa negra, ela, em termos de registros impressos, efetivamente, a gente começa a contar essa história no Brasil em 1833, quando no dia 14 de setembro, no Rio de Janeiro, se publicou um jornal chamado o Mulato ou o Homem de Cor, que tinha no seu cabeçalho um conflito, que ele registra da seguinte forma: de um lado, ele coloca um trecho da Constituição de 1824, que registrava: todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos, civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja de seus talentos e virtudes. Artigo 179 da Constituição. E do outro lado, ele coloca um documento escrito pelo presidente da província de Pernambuco, que sugeria que a Guarda Nacional fosse organizada, os postos da Guarda Nacional fossem ocupados de acordo com as gradações de cores das pessoas, e que não caberia a pessoas de pele escura assumir os altos postos da Guarda Nacional. Então, eles vão reclamar por isso. Não precisa passar agora, não. E tempos depois, em 1876, no dia 13 de janeiro, vai surgir na cidade do Recife um jornal chamado O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social, que no seu primeiro artigo dizia o seguinte: há tempo de calar e há tempo de falar. O tempo de calar passou, começou o tempo de falar. Essas pessoas estão discutindo cidadania,
estão dizendo o seguinte: se não se respeitar os princípios constitucionais que garantem aos cidadãos a valorização dos seus talentos e virtudes e respeite essas pessoas, independentemente da cor de sua pele, essa nação será inviável. Essas são questões centrais para a imprensa negra. E o que seria, então, a imprensa negra? São jornais feitos por pessoas negras, dirigidos a um público negro, tratando de questões de interesses dessa população, seja em termos de denúncia de desrespeito a direitos individuais e coletivos, seja apresentando informações sobre essa comunidade, sobre esse segmento populacional bastante expressivo, que trate de seus feitos, na cultura, na política, nos vários âmbitos da vida social. Como eu havia dito, é uma experiência que se inicia efetivamente em 1833, então estamos aí com 183 anos de imprensa negra no Brasil, caminhando para o bicentenário da imprensa negra. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso, né? E quem faz? A princípio, são pessoas livres, em tempos de escravidão. Eu não sei se todo mundo sabe, mas no censo de 1872, ele registra que para cada 10 pessoas pretas e pardas, 7 já viviam em liberdade. 6,5, em lugares chega a 7, mas é uma média de 6, 6,5. Então, mais de uma década antes do fim da escravidão, a maioria da população negra já vivia na liberdade. E o que significava essa liberdade? Isso é preciso pensar, porque isso é decisivo para a gente conseguir discutir com o Estado brasileiro como ele se organiza e qual é o lugar que se pressupõe a nossa participação e como essa participação é permitida. E, efetivamente, ao longo desses 183 anos, o porquê de se fazer imprensa negra tem sido um motivo único, que ao longo do tempo você tem nomes diferentes. Você tem o preconceito de cor, o ódio de raça, a discriminação, o racismo, mas são questões que dizem respeito a pautas que vão aparecendo ao longo do tempo. Aí eu peço só para você ir passando os slides, repete tudo, porque o que eu vou apresentar aqui nunca que daria tempo de detalhar, mas é só uma amostra do que tem sido a imprensa negra do século XIX até o século XXI. São vários veículos. Enfim, ao longo dos anos, tem se pautado questões de direitos individuais e coletivos que passam por educação, segurança, saúde, gênero, infância, juventude, cultura, trabalho, acesso à terra e moradia, relações internacionais, tal como, não por acaso, foi registrado no documento da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, de 1986, que está fazendo, que agora em agosto vai fazer 30 anos. E que esse acúmulo que vai sendo registrado nas páginas dos jornais, ele vai ser registrado também nesse documento que definiu a luta como as organizações de movimento negro se lançaram ao desafio de constituir a Constituinte. E não, por acaso eu acabo de ver chegando uma das pessoas que produziu esse documento da Convenção Nacional do Negro, que é Luísa Júnior. Uma salva de palmas e obrigada, Luísa. Não sei se Graça está aqui, eu não vejo Graça, mas Graça é outra pessoa que... Maria Lúcia, parabéns e obrigada. É uma experiência que atravessa o tempo e que a gente consegue, em muitos momentos, inclusive visualizar. Porque, felizmente, eu vou falar um pouco mais tarde, a gente ainda consegue dialogar com pessoas que produziram a imprensa negra em meados do século XIX.
do século XX, desculpa. E o porquê que é importante estudar a imprensa negra pensando desde o século XIX? Até que se produzia um trabalho sobre a imprensa negra no século XIX, a imagem que se criou a respeito dessa experiência é de que ela seria uma imitação dos negros daquilo que eles viam os imigrantes fazendo. Isso é um equívoco. Essa é uma narrativa que só poderia ser construída a partir de pessoas que enxergam a história do Brasil não a partir do lugar das populações negras. Aí, Maria Paula. E que, além de tudo, fez vistas grossas a outras experiências vivenciadas na própria América Latina, para além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma longa e intensa produção de imprensa negra, mas no Uruguai, por exemplo, você tem um jornal chamado La Conservación, de 1872. Você tem na Argentina um jornal também chamado La Broma, de 1876. Você tem experiências de imprensa negra em Cuba. Você tem várias experiências desde o século XIX que apontam que há uma experiência associativa e de luta política que não dependeu da presença de imigrantes para se organizar e colocar essas questões na rua. E é curioso como essas questões passam ao largo dos processos de formação nas faculdades de comunicação. Essas experiências de imprensa negra, elas sinalizam para uma presença negra no jornalismo muito mais intensa e que também foi esquecida. Além disso, ao longo do século XIX, observar os jornais da imprensa negra nos permitem acessar como nós dialogamos com os processos de desenvolvimento tecnológico da imprensa e também com a incorporação de diferentes sujeitos. E aí eu não poderia deixar de observar a presença da mulher negra na imprensa negra. Efetivamente, a princípio, as mulheres negras tinham um papel de apoio estratégico e interlocução privilegiada, ainda que elas não assinassem as matérias. Isso é um desafio de se registrar, mas é muito fácil perceber como isso acontece pelo papel, por exemplo, de uma pessoa como Maria Lourdes do Nascimento, que foi companheira de Abdias e que assinava uma coluna no jornal Quilombo, chamada Fala a Mulher. Outra experiência, isso também é possível perceber num caso como o de Vera Lopes, na edição da revista Tição. Vera Lopes não é jornalista de formação, mas ela acabou sendo acionada nessa experiência, que é de 1978, em Porto Alegre, para tanto produzir, no trabalho de produção da revista, quanto alguém que seria interessante para colocar, para dialogar com as organizações de censura da imprensa. Então, inclusive jogando com toda uma carga de preconceitos, as mulheres negras puderam fazer essa imprensa negra acontecer, ainda que não estivessem sendo reconhecidas como parte central dessa experiência da imprensa negra. É preciso saber olhar para a imprensa negra para entender como essas mulheres vão ganhando espaço e se entendendo nesse contexto. E, inclusive, buscando alternativas de autonomia. E, nesse sentido, efetivamente, não dá para ignorar toda essa experiência das organizações de mulheres negras, desde o Guelefax até o portal Guelé 10, passando pelas blogueiras negras, todo o material de crioula, uma infinidade, o Acho Digno, você tem uma série de experiências em que as mulheres, então, tendo domínio desse repertório de trabalho político, cultural e narrativo,
disputam, então, a escrita dessas memórias, desses registros históricos. E aí, antes de finalizar, eu gostaria de problematizar um eixo, um pilar central da imprensa negra no Brasil, que é o público. Ao longo dos anos, tivemos experiências, quando muito, que não duraram muito tempo. Você tem o caso do jornal Exemplo, que vai de 1892 a 1930. Você tem o Alvorada, mas normalmente os jornais de imprensa negra têm curta duração. E por que tem curta duração? Porque esses jornais eles dependem de um apoio de um público. Um público que efetivamente tem, pelas próprias condições de vulnerabilidade, poucos recursos financeiros. Mas, no momento em que o público entende o quão estratégico é a luta por comunicação, o público também tem que rever o seu papel. Porque, neste momento, é muito fácil, a gente tem a prova de que é muito fácil dizer que os negros estão assistindo inertes a tudo o que acontece, porque não se registra a nossa movimentação. Disputar a comunicação, como apontou o TC, é muito importante. E isso depende do público. Porque, como elas vão falar, certamente, a manutenção de um espaço, de um veículo de comunicação, não é nada simples. E precisa dessa cumplicidade. Ou assumimos a nossa relação de cumplicidade com tudo isso, ou vamos seguir contando histórias de tentativas muito brilhantes que se apagam logo depois da curva. E quanto a isso, eu desafio. E é um trabalho de solidariedade. Porque muitas das pessoas que estão aqui, algumas das pessoas que estão aqui e que vocês conhecem também, guardam em casa exemplares de imprensa negra. Tem histórias para contar como foram leitoras de imprensa negra. E eu acho que é um desafio estratégico que a gente crie e socialize uma memória sobre essa experiência. Então, é um convite que eu faço a todas e todos que vamos desenvolver um espaço para que isso seja recolhido, não de uma perspectiva de uma leitura acadêmica branca, pretensamente objetiva sobre a nossa experiência, mas que a gente se aproprie dos nossos documentos e das nossas histórias. E que não se surpreenda com uma sequência como essa e pensar, eu nunca vi esses jornais na minha vida. E aí eu gostaria de dizer que nós temos pessoas para isso, para nos ajudar. Você tem Oswaldo de Camargo, Vera Deise, Vera Lopes, Edson Cardoso, Verônica Gomes, Mônica Oliveira, que está ali, Sueli Carneiro, que está aqui, e muitos outros. Nós temos a quem ouvir, nós temos a quem procurar, e a gente tem, inclusive, possibilidades de onde colocar. Obrigada. Queria primeiro saudar as mais velhas, o povo de Axé, para quem é de Axé. Quero também, hoje, que é especialmente um dia importante da minha vida, minha mãe que está tentando se aposentar. Hoje acho que é o último dia dela de trabalho. Um beijo, mãe. Fazer que nem programa da Xuxa, vou ficar mandando beijo para todo mundo. E também lembrar, saudar e lembrar, e pedir a força e a presença de Luísa Bairros, eterna, presente, companheira, guerreira, e que a gente não pode esquecer que foi uma das mulheres que mais incentivou, apoiou e apoia esse festival. Agradecer também, agradecer pelo convite. De novo, é uma honra estar nessa mesa com essas mulheres que são referências, que são
mulheres que fazem, constroem a história no presente e que são legados nossos, né? Vou pegar o gancho de Ana Flávia, quando falou dessa necessidade, dessa possibilidade da gente continuar construindo e lendo e repassando as referências. E aí vou deixar uma pergunta para a gente também, né? Quais são as mulheres, quais são as mídias, quais são as colunistas que a gente efetivamente lê, que a gente procura ler, ou que a gente procura espalhar, né? Hoje com a internet, claro, mas assim, o que a gente tem lido, visto, espalhado, né? De comunicadoras negras, de mulheres negras? Essa é uma pergunta que fica. E aí eu vou meio que começar, e ainda bem que a Ana Flávia começou trazendo o sentido histórico, né? Resgatando os nossos comunicadores negros e a nossa experiência a partir da imprensa negra no século XIX. E eu vou trazer meio um resgate bem assim, bem por cima, porque ela já trouxe bem profundamente, né? Aí eu pedi só para você passar, Rubens, por favor. Eu trouxe uma citação de Sueli Creuza, que é de um livro que eu gosto muito, que chama História da Escravidão em Pernambuco, que, na verdade, é uma coletânea de vários artigos que mostram, dentre eles tem mulheres e homens que escrevem sobre a história da escravidão em Pernambuco. E num dos artigos que fala sobre as dificuldades das mulheres de cor na capitania de Pernambuco do século XVIII, XIX, Sueli Creuza fala: as mulheres quase não produziam documentação de seu punho. Algumas letradas, e principalmente as religiosas, deixavam escritos. As outras livres e ou escravas, brancas, negras ou mestiças, quando deixavam rastros, o fizeram através da pena do escrivão, quando ditavam suas questões. Assim, para desenhar a trajetória das mulheres de cor na capitania de Pernambuco, é preciso ler os indícios deixados na documentação. E aí ela fala aquilo que a Ana Flávia falou, é um desafio, né? Entender e procurar entender os registros dessas mulheres, porque muito se dava através de um outro olhar, né? De alguém que escrevia sobre. Pode passar, por favor. E trago também uma outra citação de Maria Carolina de Jesus, que diz: uma palavra escrita nunca pode ser apagada. Por mais que seu desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor, ninguém pode apagar a palavra que eu escrevi. E aí a gente as meninas, a gente escolheu essa citação porque que a gente escolheu a escrita, né? Na verdade, a gente brinca que a escrita escolheu a gente. Porque contando uma breve história das blogueiras negras, a gente surgiu dentro dos grupos de discussão feministas da internet. A gente percebeu que as mulheres negras estavam escrevendo na internet separadamente, cada uma no seu blog, cada uma na sua plataforma. E quando a gente percebeu que tinha uma potencialidade na junção daquelas escritas, quando fizemos a primeira blogagem coletiva, que a gente chamou, né? Pedimos para as mulheres escreverem sobre determinado assunto, cada uma na sua ferramenta, a gente percebeu que havia uma potencialidade, que essas mulheres estavam isoladas escrevendo nos seus blogs e que juntar aquele conteúdo tinha uma potencialidade. Então, na verdade, não foi a gente que escolheu a escrita, né? A escrita escolheu e a gente começou por lá. Pode passar, por favor. E aí, meio que uma linha do tempo, né? A Revolta dos Malês, em Salvador, que já mostravam os que a gente começou a chamar de jornal mural, começou a se chamar de jornal mural, que já era uma expressão, né, da escrita para espalhar a notícia e as notícias da rebelião. O baiano, que também nasce em Salvador, mas que, como a Ana Flávia mesmo aponta nos escritos, na tese dela, não é considerado, de fato, um veículo de imprensa negra, mas surge lá com Antônio Pereira, Rebouças. O homem, como ela havia citado, né, o exemplo, enfim, pode passar. Aí a gente chega, né, na primeira metade do século XIX, com alguns outros mais, o Teatro Experimental do Negro, que também vai trazer, né, um arcabouço
de escrita e uma referência para as pessoas. A Maria de Lourdes Nascimento, que também a Ana Flávia havia citado antes, fazendo a coluna lá no Quilombo. Pode passar. E aí a gente traz, né, essa imagem de vida curta, como a maior parte dos títulos negros, como apontou a própria Ana Flávia, circulou apenas até 1950, o que não impediu que suas páginas ficassem eternizadas na história. Seguindo uma tradição consolidada pelas pesquisas sobre a imprensa negra paulista, a história do jornal Afro-Carioca é, via de regra, contada pelo viés masculino, no qual Abdias do Nascimento é lembrado como seu principal e memorável fundador. Entretanto, o que pouca gente sabe é que Maria de Lourdes foi, ao seu lado, personagem fundamental para o desenvolvimento do impresso, braço de comunicação do teatro experimental. Essa é uma citação de Giovanna Xavier, num texto que ela escreve, né? Fala mulher ou a mulher também fala. Pode passar, por favor. E aí a gente traz uma citação de Nana Queiroz, problematizando essa nossa invisibilidade, né, na imprensa negra. Por que é que a gente está tão invisível e o que isso significa? Ao que ela diz, não é só porque a discussão do feminismo em si é pequena, mas porque o espaço da mulher na imprensa, como colunista, é pequeno. A gente está falando aí da imprensa tradicional, né? Se você olhar os principais jornais do Brasil, nenhum deles tem 50% de colunistas mulheres. Pelo contrário, a maioria deles é em torno de 10% ou 15% no máximo. Se você começa a olhar para as mulheres negras, então o número é ainda menor. Quando você não dá espaço, pensa que são 50% da sociedade que você não dá espaço de fala. E quando você não dá 50%, não dá voz a 50% da população, você não dá voz a 50% da realidade. Você não está falando, você está falando de outra coisa, porque o lugar, e ela diz, né, o lugar de falar importa. E quando você não dá voz a essas pessoas, você quebra o sonho de outras pessoas. Quando você não mostra uma pessoa, uma colunista negra no jornal, você não permite que uma menina negra, por exemplo, se enxergue, né? E a gente viu aqui maravilhosamente a fala maravilhosa de Luciana Barreto no primeiro dia, né? Que é um dos nossos expoentes, junto com Maria Júlia Coutinho, enfim. Pode passar, por favor. Aí a gente chega na segunda metade do século XIX, também com alguns destaques. Eu quero destacar, nessa linha do tempo, o jornal Afro Brasil, que é um jornal que nasce em Salvador, depois de uma convenção que acontece numa convenção entre Brasil e Nigéria. E o África Brasil tem junto com ele, né, 2 homens e uma mulher, que é a Ana Alaquija, que aí a gente foi pesquisar e saber onde é que ela estava, porque ela ajudou. E ela é editora do Alaí Online, que é uma agência internacional de notícias que está online, ela se intitula uma agência afro-euro-latino-americana de notícias, e que nem eu conhecia. Tipo, né, a gente está na internet e não sabe dessas coisas. E aí, inclusive, a gente mandou e-mail para ela, tomara que ela responda e queira falar com a gente. Aí tem o Iorim, né? O Guelé 10, que nasce como instituto em 1988, o Iorim. E aí, em 98, quando a internet começa a surgir, nasce o que seria o primeiro modelo de blog, né, dessa moça que chama Viviane Ferreira Vaz. Provavelmente, por ter recursos, Viviane é uma mulher branca, né, nessa época a internet, os blogs ainda não eram blogs, eram diários online, onde cada post que você fazia era um endereço diferente, era um HTTP diferente. E ela é considerada pela blogosfera nacional como a primeira blogger, a primeira pessoa que blogou, e é uma mulher, né? E aí, só em 99 é que nasce o modelo blog, né? A criação do blogger, que é uma página com um endereço fixo onde você pode colocar os vários textos. Pode passar, obrigada. E aí a gente traz, num resgate, existe um site, 2 sites, na verdade. Tem esse Mock e tem um site que chama Wayback, acho que é Wayback, alguma coisa assim, que você coloca lá o
o nome, e ele mostra a página. Inclusive, a gente viu a primeira página do Guialé 10, acho que a gente não conseguiu trazer. A primeira página do Guialé 10, pela primeira vez. E aí a gente tem o registro de Maria Rita Casagrande, que também é blogueira negra, que tem o seu primeiro diário online em 97. Né? E aí era um diário mesmo, ela escrevia as coisas do dia a dia, o que estava acontecendo, como se fosse um diário impresso. Pode passar. Já na década de 2000, então, a gente traz aqui alguns pontos, Poncia Vicêncio, com Conceição Evaristo, né? E, em 2004, o portal Guialé 10. Né? Blog da Cidinha, em 2007, Cidinha da Silva começa a blogar, e o Menelik Segundo Ato, que, na verdade, já era um jornal, né? E volta com tudo na internet também. Aí tem Portal Áfricas, o Correio Nagô, e várias outras coisas que surgem, né, na década de 2000, e especificamente em 2008. Pode passar, por favor. Aqui, pelo Wayback Machine, a gente consegue ver, ele nasce em 2001, né, e a gente consegue ver, pelo Wayback Machine, quais são os blogs e os sites do passado. E aí a gente pesquisou alguns. Pode passar. Ana Maria Gonçalves, né, que, além de escritora, começa a blogar, tem um blog a partir de 2006, eu me lembro de ler Ana Maria Gonçalves no blog, Memórias e Confissões, Meias Confissões de Aninha, pode passar. A gente tem Cidinha, também blogando em 2007, com o blog da Cidinha, onde ela divulga os livros, também coloca as crônicas dela. E aí, na década de 2010, a gente traz um panorama, mais ou menos, do que estava acontecendo na internet. É claro que a internet, né, a gente não consegue dar conta do que estava acontecendo, porque nos vários lugares, em vários estados, estavam acontecendo milhões de movimentos outros. Mas o que aconteceu para nós foi isso. A gente estava num grupo de discussão nacional e iniciamos a primeira blogagem coletiva. Tivemos conhecimento do surgimento do Movimento e Mídia, que é de Adriana Batista, do Rio de Janeiro, que tem um slogan maravilhoso do Tambor à Web, né, onde ela faz lá no Rio de Janeiro a divulgação de eventos, cobertura e tal. E também nasce em 2012 o Nós Mulheres da Periferia, que é um site de São Paulo, um blog de São Paulo, onde as mulheres também fazem cobertura, entrevistas e tal. E aí a gente surge em 2003, né? As blogueiras negras, de fato, institucionalizam um espaço na internet em 2013. E já em 2013, a gente teve o que eu considero uma ideia colaborativa e uma ideia que vai fazer com que a gente impulsione outras mulheres a criar diferentes coisas em diferentes momentos. Então, por entender que a imprensa branca fazia isso, a gente quis fazer com as mulheres negras. A gente sempre via os destaques daquele ano, ou as mulheres mais importantes daquele ano, e a gente quis fazer isso com a gente. Então, em 2013, a gente faz a primeira lista das 25 web negras. O que a gente chamou de web, mas, na verdade, a gente convencionou destacar mulheres nas diversas áreas. E aí, em 2013, a gente destacou algumas mulheres, né? Jéssica Hipólito, do Gorda, Preta e Sapatão, Preta e Gorda com... Esqueci o nome dela, Fernanda Oliveira, eu acho. A gente teve Jaqueline Gomes de Jesus nesses destaques. Miss Moura, que é uma menina de Salvador também, que trabalha com social media, foi destaque nesse ano. Djamila Ribeiro também já apareceu nesse destaque em 2013. Monique Evelyn, que está aqui também, apareceu nessa lista em 2013. Aí, em 2014, fizemos de novo uma lista de mulheres, e aí a gente destacou Stephanie Ribeiro, Jaqueline Fernandes, que também está aqui, com Chay, que tinha ganhado um prêmio nesse ano. Destacamos Sueli Carneiro, que foi... a gente faz sempre uma sessão que é menção honrosa, e nesse ano a gente fez uma menção honrosa a Sueli Carneiro. E aí, em 2000, e Mel Adum também, destacamos Yasmin Tainá. É muita gente. A gente foi garimpando e perguntando, porque é um processo colaborativo. A gente vai perguntando às pessoas, o que é que você está vendo? Né? O que é que as mulheres negras estão fazendo aí nesse lugar? E aí, em 2015, a gente teve Mãe Estela de Oxóssi, que também estava lançando a biblioteca itinerante lá em Salvador, falando de coisas sobre religião e tal. Tivemos Mônica Santana, que foi prêmio Braskem, prêmio Revelação em Salvador, com o espetáculo Isso Não é uma Mulata.
E Tia Má, que foi também a gente perguntando, garimpando, o que vocês estão vendo, o que vocês estão fazendo, e Daniela Luciana, que estava lá publicando os vídeos de Tia Má, e a gente destacou, fez esse destaque. Então, assim, essa iniciativa tem sido uma iniciativa importante, porque a gente tem se preocupado em visibilizar as mulheres nas diversas áreas. E tem sido uma iniciativa colaborativa, que é mais importante. Porque a gente sempre tende a pensar que é uma coisa arbitrária e que é uma escolha de clubinho, mas tem sido uma escolha colaborativa, tem sido uma parceria verdadeira, onde a gente busca, o que a gente quer, o que a gente deseja é que as mulheres se destaquem em cada área lá. Sabe? E a gente fica muito feliz quando, por exemplo, a gente vê Thaís Muniz, que é do Turbante, fazendo coisas impressionantes, quando a gente vê mulheres incríveis virando blogueiras e vlogueiras, a gente fica muito honrada, sabe? Pode passar. E aí a gente tem também, na década de 2010, Maria Júlia Coutinho como a Moça do Tempo, destacando Contos de Fá, que também foi premiado, né? Mãe Bete de Oxum é homenageada desse festival, e ela ganhou prêmio com Contos de Fá, que é o jogo, né, colaborativo Tecnologia Social, ganhou prêmio pela Fundação Banco do Brasil, e é importante destacar que, em 2015, ela teve menção honrosa também lá na Prefeitura do Recife, e, em 2015, claro, surge a Marcha das Mulheres Negras, que produziu material, a gente está com a exposição aqui das Mulheres Quilombolas em Marcha, e todas as mulheres produziram materiais incríveis sobre a Marcha das Mulheres Negras. Nasce o Negros Blogueiros, que é um site também inspirado nas nossas experiências online com homens negros trans, e o Desabafo Social, que é essa explosão de empreendedorismo e de criatividade de Monique Evelyn, né? E aí eu trago também, só para vocês conhecerem, a gente vai passar assim bem por cima, que são iniciativas de mulheres negras na internet, né? A gente tem Maria Eduarda Correia, que fala de moda, música, livro, beleza, enfim. Conceição Evaristo, que também, além de publicar seus livros, escreve, né, bloga, e tem lá os seus registros na internet, no Nossa Escrevivência. A gente tem Jéssica Hipólito, né, que tem um preciosismo incrível nos textos e enfim, no todo o layout do site, com o Gordo Sapatão, né? A gente tem quem mais? Thalma de Freitas, que tem uma página, né, que, além de tudo, além de maravilhosa cantora, performer, atriz, também escreve, também conta suas histórias no Thalma.me. A gente tem Luciana Bento, que é a Mãe Preta, um blog maravilhoso que fala sobre as experiências de maternagem, como ser mãe negra e tal, como é estar nesse lugar. Fabiana Pinto, nessa plataforma, que é uma plataforma que a gente considera uma plataforma nova, né? O Medium, que, segundo lá os cara branco que criou, não é nem blog, nem Twitter, é uma coisa inovadora, enfim, e que espalha o conteúdo, né? E Fabiana Pinto fala de várias coisas. A gente tem Gabriela Pires, no Amarelo Gemado, também no Medium, mas era um blog do Blogspot, né? Gabriela Pires, de São Paulo. Bianca Gonçalves, que Bianca não é branca, né? Ela é Bianca não é branca é o blog dela, e ela também tem textos maravilhosos, preciosos. O último texto dela falando sobre Beyoncé, né? Teve um boom na internet, enfim. Ela é maravilhosa. E Caroline Maia, que é a Nossa História Invisível, na verdade é uma página, né, no Facebook, virou uma página no Facebook, mas é uma websérie de 10 episódios, que vai contar a história de mulheres que são muito marginalizadas socialmente. E, por último, talvez a última campanha ou a última bola da vez, que é o Eu Empregada Doméstica, idealizado, coordenado e feito com afinco por Preta Rara, né, que tem também sido vítima de ataque e tal. Então, eu garanto, eu acho que esse é o último slide, eu garanto que cada uma de vocês aqui vai ter milhares de outras experiências, milhares de outros exemplos para dar. Em Recife, eu sou apaixonada por um negócio que tem em Recife, que é Favela News, que eu acho que tem no Rio de Janeiro também, que é Favela News Rio de Janeiro, deve ter em algum outro lugar, que são as experiências contadas a partir da favela. Então, a galera filma, faz vídeo, mostra lá a galera que ocupou a quadra de esportes e reformou todo. Enfim,
eu acho que cada um de vocês aqui vai poder ter pelo menos 5 exemplos de coisas que vocês veem e assistem, ou curtem, ou leem, enfim. Mas o meu recado, talvez, aqui, ou a minha provocação para vocês é isso, é que, como a Ana Flávia falou, que a gente continue propagando, que a gente continue espalhando, né, e criando essa articulação, como foi falado aqui já anteriormente nos outros dias, que a gente continue essa articulação, porque o nosso trabalho, o nosso intento é sempre de espalhar, é sempre visibilizar, né, é sempre mostrar que as mulheres continuam, sempre estiveram e vão continuar falando, não importa se a gente não ganha dinheiro, se não tem propaganda, né, se a gente não tem dinheiro de passagem, nem para ir para o lugar, mas a gente vai continuar falando do jeito que dá, do jeito que a gente, com o maquinário que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, e a gente vai continuar falando. Então, talvez o meu recado, talvez o meu desejo é que cada uma de vocês aqui presente, né, das mulheres e homens aqui presentes, que vocês comecem a produzir o conteúdo, comecem a fazer coisas, que todo dia, que foi aquilo que ontem aqui foi falado, né, que se a gente começar a incomodar mesmo, a galera vai começar a ter trabalho, muito trabalho, vai ter que fazer só isso, ficar derrubando página por página que a gente criar, vlog por vlog que a gente fizer. Então, o nosso desejo, o meu desejo como mulher preta, é que cada mulher preta crie a sua história, crie a sua narrativa, faça a sua página no Facebook, sei lá, intente o seu novo projeto, faça a sua nova plataforma e que a gente espalhe e registre a nossa memória e a nossa história. Era isso, obrigada. Em primeiro lugar, Luísa Barros, presente. Luísa Barros, presente. Luísa Barros, presente. Bom dia a todas e a todos. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer às meninas do Latinidades por me convidar mais uma vez para estar aqui nesse festival maravilhoso que inaugurou essa presença anual, né, das mulheres negras na cena pública e que eu acho que já está botando Zumbi dos Palmares com as barbas de molho. A bem da verdade, né, só da mulher preta. Né? E era julho das pretas e começa a esticar para agosto, começa um pouco antes, em junho. Então, acho que é uma coisa maravilhosa o que este festival pôde fazer de propagar essa data, né? E torná-la uma data nacional de júbilo, né? Das mulheres negras. Vocês me convidaram para falar sobre o portal Gueledés. E das falas, né, de vocês, eu sou tão ruim de comunicação, quer dizer, eu não sou uma pessoa da área de comunicação, isso é a primeira coisa. E tanto não sou, que sempre tive muita dificuldade com comunicação. Estava conversando com a Ana Flávia e dizendo para ela, eu comecei a escrever para poder falar, porque era tão difícil para mim falar, que eu só conseguia me expressar se antes eu fosse capaz de... se eu organizasse a minha fala no papel. Por isso, eu tenho certeza que quem já me viu várias vezes falando sabe que eu nunca falo sem o meu papel, certo? Então, é muito engraçado eu estar numa mesa de comunicação. E para falar de um instrumento... que me parece um ponto fora da curva, né, nesse debate das mídias negras, que é o portal Gueledés. E para mim é um ponto fora da curva, porque se trata de uma estratégia de reposicionamento institucional de uma organização não governamental, de uma organização
de mulheres negras. E, embora tenha nascido como um instrumento, né, como uma estratégia de reposicionamento institucional, a performance desse instrumento faz com que ele comece a ser tratado como mídia negra. E, ao mesmo tempo, rivalizando com a identidade da própria instituição. E se tornando cada vez mais independente da própria organização. E isso, sob certos aspectos, é um desastre do que diz respeito à intenção inicial, né, que conformou a ideia desse portal. E que é um portal que emerge não da área de comunicação, que é uma área de atuação do GLEDES também, mas que ele sai da área de direitos humanos, né, pela qual eu sou responsável no GLEDES, e com uma intenção de dar conta de desafios que a instituição estava enfrentando no contexto mais amplo das mudanças significativas que estavam operando na cooperação internacional, no que dizia respeito ao apoio às organizações da sociedade civil no Brasil. Ou seja, é esse contexto que coloca esse instrumento como uma possibilidade de construção, na verdade, de uma instituição virtual, na impossibilidade de sustentação de uma organização real. Então, é uma estratégia que, digamos, ela muito diferente, muito fora disso que a gente convenciona chamar de mídia negra. E a internet trouxe essa possibilidade, né? Essa possibilidade, e ela vem se mostrando uma ferramenta inestimável para os grupos sociais silenciados e invisibilizados da sociedade brasileira. Quer dizer, permitindo não apenas que eles possam sair da invisibilidade e se possa ouvir suas vozes, mas também impactando as mídias tradicionais, pelos ruídos, não é, que provocamos na sociedade, obrigando essas mídias tradicionais a abrir espaços em suas agendas para as novas demandas que esses novos sujeitos políticos trazem à esfera pública. Então, temas desprezados pelas grandes mídias, como o racismo, a discriminação por orientação sexual, a intolerância religiosa e a violência contra as mulheres estão presentes na blogosfera e, em alguns casos, tornam-se virais, que obrigam a grande mídia a romper com seu silêncio em relação a esses temas. Percebe-se claramente que os casos de racismo são cada vez mais veiculados pela mídia tradicional em disputa de audiência com a blogosfera, que tende a potencializá-los, não é? Então, acreditamos que esse seja um processo que só tende a crescer na sociedade brasileira. Então, o portal GLEDES se inscreve nesse cenário, né? GLEDES é uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e negros. É uma organização criada em 1988 e que se posiciona também, além contra o racismo e o sexismo, contra todas as formas de discriminação que limitam a realização da plena cidadania, tais como a homofobia, a lesbofobia, os preconceitos regionais de credo, opinião e classe social. Então, o que é que o portal teria a missão de realizar na sua concepção original? Era oferecer aos seus seguidores, à sociedade,
conteúdo sobre as áreas prioritárias da ação política e social do GLE10. A nossa missão institucional reside no debate e na incidência política sobre as questões de gênero e de raça, e as implicações que esses temas têm com os direitos humanos, a educação, saúde, comunicação, mercado de trabalho, pesquisa acadêmica e políticas públicas. Então, a configuração do portal tem exatamente essa intenção, onde nós temos ali áreas de atuação. Se você abre aquele link do menu, você entra exatamente no quê? Nas áreas dos temas que compõem o cardápio, né, de temas que compõem a missão institucional do GLE10, que são esses: direitos humanos, educação. Por isso, muitas vezes, o portal dá uma impressão para o usuário que é uma confusão, né? O que é essa salada, essa multiplicidade de temas, mas em todas essas áreas, o GLE10 tem projetos reais, concretos, não virtuais, não é, que são levados a cabo ao longo de quase 3 décadas. Então, na questão racial, por exemplo, GLE10 soma-se às lutas dos movimentos negros pela criminalização efetiva do racismo e da discriminação racial nas suas múltiplas manifestações na sociedade brasileira, e defende políticas de ação afirmativa nos diferentes campos das políticas públicas como forma de eliminação das desigualdades raciais e promoção e valorização social da população negra em geral e das mulheres negras em particular. Nas questões de gênero, o GLE10 alinha-se à agenda feminista, trabalhando contra a violência doméstica e sexual, pela realização da igualdade no mercado de trabalho, em defesa dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, pela descriminalização do aborto, contra os estereótipos e estigmas que se reproduzem sobre as mulheres nos meios de comunicação. Posiciona-se também contra outras formas de discriminação, como eu já citei. Na área de direitos humanos, o Programa de Direitos Humanos do GLE10, historicamente, vem se constituindo num instrumento de visibilização da dimensão racial que a problemática dos direitos humanos adquiriu na sociedade brasileira. As violações dos direitos humanos do Brasil articulam a exclusão social e racial para configurar os padrões de violação de direitos de dignidade humana que afetam de maneira desproporcional a população negra. A partir dessa perspectiva, vimos desenvolvendo estratégias de enfrentamento dessa questão, utilizando instrumentos jurídicos disponíveis no estoque legal do país, capacitando lideranças comunitárias para o exercício dos direitos de cidadania e sistematizando e produzindo conhecimentos que permitam a capacitação e incidência política das mulheres negras na sociedade brasileira por meio de uma estratégia educativa em direitos econômicos, sociais e culturais. Enfatizamos a indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Na área de educação, ao longo de nossa trajetória, desenvolvemos projetos de ação afirmativa para jovens negros, em parcerias com escolas, faculdades e universidades, bem como parcerias em projetos desenvolvidos por empresas, promovendo e criando condições para o ingresso ao ensino superior em escolas públicas e privadas. GLE10 concebe a educação como direito humano, pautando sua ação para proteger, assegurar e expandir os direitos educativos de negros e negras. Em relação ao tema da saúde, GLE10 desenvolve articulação política com outras organizações não governamentais e movimentos sociais, procurando interferir na elaboração e implementação
de políticas públicas na área da saúde para que as necessidades e interesses das mulheres negras sejam contempladas com atenção especial para a implementação do Plano Nacional de Saúde da População Negra. Guelé 10 entende a comunicação como direito humano e, a partir desta perspectiva, vem trabalhando essa questão como uma política fundamental para os movimentos sociais em geral e de mulheres negras em particular, operando a partir da compreensão de que a comunicação é vital para qualquer movimento social, não apenas como instrumento de visibilidade, mas como nexo de empoderamento, investindo na capacitação de mulheres negras em comunicação, mídia e advocacy. Participamos ainda de diversas iniciativas da sociedade civil de monitoramento e incidência em políticas públicas. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Guelé 10 participa do esforço de diversas organizações da sociedade civil para a aprovação da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e promove a capacitação profissional de mulheres para o mercado de trabalho, tendo em vista suas possibilidades de empregabilidade. O portal Guelé 10 é, portanto, o espaço de expressão política das ações realizadas pela organização no passado e no presente, como a defesa intransigente da cidadania e dos direitos humanos, e a denúncia permanente dos entraves que persistem para a concretização da justiça social, a igualdade de direitos e oportunidades em nossa sociedade. Nesse sentido, o portal visa atender a esses objetivos institucionais, dar visibilidade e ciência pública às ações realizadas pela organização em suas diversas áreas de atuação, bem como seus resultados. Garantir o resgate da memória institucional. Disponibilizar para impressão e leitura online das publicações da organização. Incidir sobre a questão racial e a questão de gênero na atual conjuntura nacional e internacional, usando este portal como um canal permanente de denúncia e monitoramento das violações de direitos humanos das mulheres e de resistência às estratégias de negação do racismo e das desigualdades raciais em curso na sociedade. Nesse sentido, concedemos o portal Guelé 10 como um instrumento capaz de operar por meio da oferta permanente de conteúdos sobre o processo de implementação também da Lei 10.696, que obriga a inclusão da história da África e da cultura África. A noção de Atlântico Negro é o eixo articulador desses conteúdos e dessa concepção com que trabalhamos no portal. Com ela, buscamos o resgate e a divulgação do patrimônio cultural produzido por africanos e afrodescendentes, e os nexos e interações e reelaborações desse patrimônio cultural nos diversos continentes. Portanto, e enfim, o portal é também um espaço onde nós prestamos tributo a todos e todas que nos antecederam nessa árdua jornada de africanos e afrodescendentes pela libertação do jugo colonial, de luta contra os regimes de segregação e apartheid ou contra as formas cruéis dos racismos cordiais, como correntes no Brasil e em muitos países da América Latina e do Caribe. Buscamos evidenciar os nexos históricos e culturais que enlaçam todas essas lutas, configurando africanos e afrodescendentes numa comunidade de destino, como bem demarcou a perspectiva panafricanismo. Celebramos também a contribuição de africanos e afrodescendentes nas mais variadas modalidades de expressões culturais, entendendo que as culturas africanas e afrodescendentes compõem o patrimônio cultural de africanos e afrodescendentes de qualquer lugar do mundo. Nesse portal, expressamos o orgulho que temos de nosso pertencimento às lutas empreendidas por homens e mulheres africanos e afrodescendentes
do passado e do presente, em incansável busca pela realização de seus sonhos de liberdade e de igualdade. Obrigada. Bom, eu também quero, como minhas antecessoras, saudar a memória de Luísa Bairros e também de um militante histórico que nos deixou essa semana, o Togo Yoruba. Ele é um dos fundadores da Maioria Falante e durante muitos anos ele carregou sozinho Maioria Falante, que foi um dos jornais da imprensa negra que a Ana Flávia nos trouxe para a gente. Então, Luísa Bairros presente, Togo Yoruba presente. Também quero agradecer o convite, né, do Latinidade. Estou aqui pela primeira vez, morrendo de vontade de participar durante a semana inteira, mas a agenda, infelizmente, não deixou. Mas eu quero voltar, né, já deixando aqui, mesmo sem direito ao almoço, como a Sueli brincou, eu quero voltar aí como participante, como ouvinte, para poder aprender, que eu sei que tem sido maravilhosa a experiência ao longo da semana. Bom, a gente teve aqui 3 falas, né, brilhantes, de 3 bambas, né, como eu publiquei essa semana lá no meu Facebook. A Ana Flávia nos trazendo um registro histórico, né, da importância da memória da imprensa negra. Eu destaquei aqui que ela colocou que a imprensa negra tem o princípio da preservação e o registro dessa memória, né? E, de fato, é uma pena que a gente não tenha acesso a esse registro histórico. A gente não sabe, não tem noção dessa parte da nossa história, né? Que é tão importante, tão relevante, tão decisiva para pensar o nosso momento político e a nossa história política hoje. Ela também nos trouxe o papel das mulheres negras nesse contexto, e, quer dizer, mesmo lá na retaguarda, as mulheres negras tiveram uma função primordial e relevante na produção dessa imprensa negra. A Ana, ela finalizou, né, nos convidando a socializar essas memórias. De fato, muitos de nós temos exemplares dos nossos jornais, revistas, né, lá em casa, guardados. Quem é pesquisador sabe o problema que, quando você quer pesquisar, você coloca lá, antigamente era nos e-mails, né, nos grupos, quem é que tem o exemplar, né, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente poder ter acesso. Então, essa ideia realmente ela é fantástica e maravilhosa, do ponto de vista não só da socialização, mas também do ponto de vista do fortalecimento da nossa identidade, né? Porque ali estão registros das nossas histórias, das nossas lutas, da nossa mobilização. Então, é muito importante, de fato, que a gente tenha acesso a esse material. A Larissa, né, ela já também trouxe o registro histórico, né, da memória, né, de todo esse processo da história da imprensa negra, trouxe a Carolina Maria de Jesus, né, com a escolha da escrita, valorizando, né, a escrita da mulher negra, né. Eu acho que isso ficou bem claro para a gente o quanto que é importante, a importância de nós, mulheres negras, tomarmos posse desse nosso processo de escrita e dar visibilidade a essa nossa escrita, né. E eu achei também interessante quando você falou desse momento que vocês perceberam, as blogueiras negras perceberam que as mulheres negras estavam escrevendo separadamente, né, e da força que é, né, essa junção, essa ação em rede. E é verdade, né, que mais mulheres negras possam se juntar para poder escrever, né, e mostrar essa produção e contar as nossas experiências. A Sueli, eu sempre fico muito nervosa com a Sueli, gente.
A Sueli fez parte, eu tive a coragem de convidar a Sueli para fazer parte da minha banca na da defesa da minha dissertação de mestrado. E eu fiquei muito nervosa. Não sei nem se eu já falei isso para ela. E eu sempre fico muito nervosa na presença da Sueli. Tá, obrigada. Mas foi muito difícil, realmente. Graças a Deus deu tudo certo. Eu pesquisei sobre as organizações de mulheres negras e as estratégias dessas organizações na área de comunicação. E fiz o estudo de caso com o Guelé 10, né, a Crioula, e a Casa de Cultura da Mulher Negra, lá em São Paulo. E me parece que o Guelé 10 já tem um novo case, né, que é o portal Guelé 10, né, e é um caso muito bem sucedido. E foi muito interessante, né, ouvir que, na verdade, o portal Guelé 10 faz parte de uma estratégia institucional, mas que era um filhote que cresceu, né, e agora, né, o Guelé 10 tem que lidar com esse filhote que cresceu, mas que está bem crescido, né, enfim, e vem fazendo aí um grande trabalho no registro dessas memórias, né? E eu achei também muito importante quando você trouxe também o contexto diaspórico, né, ao final da sua fala, porque a gente tem sempre que lembrar do lugar, né, de onde viemos e com quem a gente está falando, né, para poder saber para onde vamos. Mas a minha contribuição bem rápida para o nosso debate é falar um pouco desse contexto nosso, né, político, né? Eu acho que a gente primeiro entender que a comunicação, ela, na verdade, ela é estratégica porque ela está presente em nossas vidas em todo momento, né? A gente se comunica, o ser humano é um ser que se comunica, né, o tempo todo, e a gente precisa saber o que fazer nesse cenário político nebuloso, onde nós estamos em pleno retrocesso, né? Nós andamos muito para trás, né, nos últimos meses, com esse processo de impeachment, ainda não finalizado, mas o fato é que, com Dilma ou sem Dilma, nós precisamos saber o que fazer, pensar no que fazer, do ponto de vista da comunicação, né? Ou seja, com tantas produções, com tantas ações fantásticas, maravilhosas, né, que a Larissa trouxe, de mulheres empoderadas, escrevendo, contando as suas experiências, mas o que fazer nesse cenário político que já está mudando, né? Com Dilma, é provável que esse cenário a gente consiga, pelo menos, salvar o princípio da democracia, mas o cenário ele vai continuar muito difícil. E sem Dilma, a gente já está vendo, né, o que está dado hoje, né, nas condições que a gente está vivenciando. Então, como pensar a comunicação nesses contextos, né? Como pensar as produções das mulheres negras nesses contextos? Como pensar as produções das organizações de mulheres negras nesse contexto? Como pensar a imprensa negra, né, as mídias, novas mídias, nesse contexto? E eu acho que a gente também tem o desafio, quer dizer, não quero falar de desvalorizar, muito pelo contrário, eu acho que a internet ela tem uma potência incrível, fantástica e maravilhosa, tanto é que a gente tem, né, nós estamos lá produzindo, compartilhando, as novas tecnologias nos ajudaram a nos empoderar ainda mais, né, a contar as nossas histórias de protagonismo, mas a internet ela é limitada, né? A gente só está nos centros urbanos e não em todos os centros urbanos, né? Então, a gente tem o desafio de pensar com quem estamos de fato falando e para quem estamos de fato falando. Quando a Ana Flávia fala da imprensa negra, né, e das formas que aquelas pessoas negras criaram para produzir e circular as suas notícias, ela também fala que elas tinham um público específico, né, e tinham um objetivo específico.
Hoje a gente tem a internet, que a gente fala com várias pessoas, né? Também nós estamos ali dialogando com um público direto, mas a gente está limitado, né? Ou seja, se a gente pensar nos quilombolas, por exemplo, né? nas populações rurais, né? A internet ela não está chegando nessas pessoas. Então, como é que nós, do ponto de vista das estratégias das novas mídias negras, o que nós vamos fazer para dialogar com essas pessoas? Porque, na verdade, os problemas, se a gente for parar para pensar, a gente continua com os mesmos problemas lá de 1800 e tanto, né? A gente está... A Ana Flávia nos trouxe cidadania, a luta pela cidadania, a luta por educação, uma educação. Hoje a gente tem educação, mas a educação não é de qualidade, né? A luta por trabalho, né? O negro no mercado de trabalho. Então a gente tem os temas, né? Que ainda a violência, né? A violência policial. Então como a gente vai tratar desses temas e como a gente vai levar como a gente vai comunicar, na verdade, esses temas para o nosso público. A gente está hoje na internet, a Sueli falou, lembrou, né, da viralização, que, de fato, quando a gente viraliza, aí a mídia tradicional vai lá e vai falar, mas o comportamento da mídia tradicional é o mesmo, né? A gente está lá lutando nas cogiras para poder mudar isso, mas isso ainda é uma estrada, né, muito longa. E aí a gente precisa, enquanto coletivo, enquanto pessoas preocupadas com comunicação, pensar em estratégias para poder potencializar, de fato, a nossa comunicação, né? E, por último, lamentar que as nossas escolas, no caso de jornalismo, né, as faculdades de jornalismo, permanecerem ainda hoje sem contar as nossas histórias, né? Sem falar da nossa história. A imprensa negra continua sendo olhada como uma ação de terceira, quinta categoria, né? Enfim, o jornalismo, né, as faculdades de jornalismo, que tem uma série de problemas, mas esse problema é um problema que precisa ser, de alguma maneira, sanado, porque eu acho que a gente, na verdade, vai vencer essa batalha contando com todos, né, os brasileiros, né, negros e brancos também, né? E aí, como a mídia ela é branca, né, ela é dominada pelos brancos, a gente precisa também pensar em estratégias para poder começar a quebrar, né, esse padrão que tanto nos assola, né, e como, se não me falha, não sei mais se foi a Luciana Barreto ou se foi a Juliana Nunes, né, que falou aqui brilhantemente, vem nos roubando a nossa identidade ao longo desse tempo. Bom, era isso aqui para começar a conversa. A gente já tem aqui algumas perguntas, mas eu vou deixar essas minhas por enquanto, para vocês já pensarem em começar. Vocês já querem responder, começar a conversa, ou querem ouvir aqui as perguntas? Vamos lá. Para a Larissa. Dentro desse web espaço de comunicação, qual o lugar que ocupa e qual a importância das blogueiras negras como ferramentas de militância? Quem fez a pergunta foi a Gabi Porfírio. E essa aqui é para a Ana Flávia. Você poderia mencionar as pautas que os jornais do século XIX levantaram como reivindicações políticas? Foi a Denise da Costa. A minha geração tem uma horrível experiência, né, em relação a isso. Uma das primeiras vítimas de qualquer situação de exceção é a liberdade de expressão. Então, toda essa polifonia, todo esse vitalismo, toda essa explosão, digamos, que a gente assiste particularmente na internet, em torno da questão racial, e esse protagonismo emergente de mulheres negras através
na blogosfera, eu acho que corre o risco, e corre um risco muito grande, de vir a ser alvo, né? De vir a ser alvo de ações truculentas, porque eu acho que o passo seguinte de consolidação desse processo que está em curso é o controle sobre essas formas alternativas de comunicação que fazem frente, que sustentam a resistência a uma mídia hegemônica que é parte integrante do golpe, não é? Ela é parte do nosso problema, por isso eu acho muito duvidoso a eficácia de qualquer estratégia que passe por provocá-la no sentido da sua democratização, porque ela tem um projeto. E é um projeto que é anti-nós, antes de qualquer coisa. Então, depende muito da nossa resistência e das formas alternativas que os sem mídias têm para sobreviver, para fazer essa luta, para fazer essa disputa. Nas eleições, geralmente, os portais, os sites considerados sujos experimentam a virulência, né, dessa reação conservadora e reacionária. Nas últimas eleições, alguns blogs parceiros nossos foram paralisados, foram derrubados, ou seja, tem um exército, né, que é acionado para inviabilizar a nossa possibilidade de disputar corações e mentes. Nós, inclusive, também fomos alvo disso e ficamos por uma semana estáticos, catatônicos, porque, visivelmente, nós tínhamos lado e estávamos num determinado campo político adversário dessa mídia hegemônica. E eu acredito que tudo deve recrudescer nesse sentido daqui para frente. Então, acho que nós precisamos muito pensar, antes de tudo, neste momento, como sobreviver ao que está em curso aí. Porque são várias estratégias que já estão sendo utilizadas e serão potencializadas para conter o avanço desse tipo de ativismo que a internet propicia. Porque nós somos os sem mídias, mas nós construímos hoje mídias. A internet se constitui hoje na nossa principal ferramenta de suprir esse silenciamento e essa invisibilização. E é o suficiente para incomodar isso que a gente chama de mídia hegemônica, porque incomoda, sim. E também é importante registrar que eles também estão fazendo a disputa na internet, conosco. Então, eu acho que a questão da democracia é a questão crítica desse momento, e a proteção de uma das suas principais ferramentas, que é a liberdade de expressão, está sob ameaça de diferentes formas de estrangulamento, e acho que essa é a preocupação maior, que todo mundo que está pensando comunicação do ponto de vista dos oprimidos, dos invisibilizados, dos silenciados, essa é a prioridade a ser considerada nesse momento. Vou primeiro para o século XIX, depois eu volto para o XXI. As pautas que a imprensa negra trazia no século XIX, curiosamente, são pautas que a gente assiste até hoje. Em 1876, esse jornal de Recife tinha uma pauta que nós não abordamos tal qual eles faziam, que é a luta pelo fim da escravidão, né? Esse jornal, O Homem, ele também é tido como o primeiro jornal abolicionista da província de Pernambuco.
Mas, afora isso, as pessoas reclamavam o seguinte: elas eram violentadas pela polícia na rua, elas faziam processos de seleção para universidades, faculdade do Direito, de Recife, tentavam acessar espaços públicos de sociabilidade, lazer, educação, e eram barradas, eram destratadas. Reclamavam do respeito aos seus próprios espaços, quando se falava da ação dos clubes sociais negros, que já eram fundados porque as pessoas não podiam acessar outros espaços de sociabilidade. Fundavam-se os clubes sociais negros, os clubes sociais negros eram desrespeitados, seja por civis, seja pela polícia das cidades. Basicamente, aquilo que a gente lê nos veículos de imprensa negra hoje era o que era pautado no século XIX. E se a gente pensar na experiência do que chamam de trabalho análogo à escravidão, a gente acaba tendo exatamente as mesmas pautas. É o desrespeito à humanidade das pessoas negras no Brasil. Essa era a pauta. E essa é a pauta, e essa é uma agenda que unifica as experiências de imprensa negra do século XIX até do século XVIII, se você pensar a experiência da revolta dos alfaiates no final do século XVIII, em Salvador. As pessoas estão querendo respeito à cidadania e, no limite, em diálogo com a Revolução Francesa, elas estavam pedindo respeito à humanidade. Né? Bom, eu queria comentar duas coisas sobre o século XX e XXI. Uma é sobre essa formação, em especial de comunicadores. A minha primeira graduação foi em jornalismo. Foi nesse contexto que eu descobri a imprensa negra. Só que esse trabalho ele não pôde ser desenvolvido numa faculdade de comunicação. E eu fico muito feliz que outras pessoas que tiveram passagem pela faculdade de comunicação tenham permanecido lá e arranjado meios de seguir pautando esse debate dentro de uma escola de comunicação. Tendo em vista o meu trabalho e o tempo em que eu apresentei o meu trabalho, isso foi inviabilizado. Me mandaram para a Bahia, porque eu estava estudando preto. Eu falei, não, mas lá as linhas não tem pesquisa sobre diálogo, história e comunicação. Lá tem uma linha de cybercultura. Não, mas eu não estou falando para você ir para a comunicação. Seu lugar não é na comunicação. Estou falando para você ir para a história. E na Bahia. Isso é sintomático. Não posso dizer que... Estão dizendo aqui que o tempo esgotou, mas eu vou só fazer mais um comentário. Assim, o que foi feito ao longo de 2001 para cá promoveu alguma mudança. Eu não posso negar que não houve mudança, porque eu vou estar negando a luta de várias pessoas que insistiram na luta. Eu não vou fazer isso. Mas eu não posso subestimar a força da opressão que atingiu essas pessoas e que excluiu as várias que também não puderam ficar por lá. Isso precisa ser denunciado. Só sobre esse contexto político, primeiramente não seria fora Temer, porque primeiramente nós estamos defendendo a nossa possibilidade de estar vivos. Mas, segundamente, e até o fim, fora Temer, porque é um projeto que entra em choque contra a viabilidade da cidadania negra. Tem uma frase de Sueli Carneiro que ela pronunciou numa entrevista à revista Caros Amigos, nesse contexto aí de início do século XXI, que ela diz que entre a esquerda e a direita eu sigo preta.
essa é a nossa experiência. Ainda que a gente tenha que ter uma leitura muito apurada da diferença entre eles. Porque, assim como a gente luta para ser reconhecido na nossa diversidade, eles têm algumas diferenças. E que a gente começa a perceber agora as consequências da incompetência dessas pessoas em defender a democracia. Por isso que a nossa posição ela é específica, ela é estratégica e, ao mesmo tempo, ela é mais vulnerável. Mas, assim como nos ensinaram os que vieram antes, os com os quais a gente convive, e o compromisso que nós temos com os que chegaram depois de nós, seguiremos em luta. Obrigada. Juliana Nunes colocou no primeiro dia aqui a importância que a gente tem que dar para as disputas institucionais que estão sendo feitas. Então, ela falou da internet. E como a Ângela lembrou bem, a internet não alcança... Angélica, desculpa. A internet não alcança todo mundo e tem sido feito um campo de disputa político dentro da internet também. Então, como Juliana lembrou no primeiro dia, o nosso marco lá de civil da internet está sendo disputado todo dia pelos congressistas. A gente o marco civil vem sendo modificado no que diz respeito a subir conteúdo, né? A gente poder upar menos conteúdo do que fazer download. Quer dizer, são detalhes técnicos que a gente acha que não fazem diferença na nossa vida, mas que vão fazer sim, na medida que a gente vai ser mais tolhido ainda do ponto de vista de produção de conteúdo. Então, a gente precisa estar atento a esses debates também. Como comunicadoras negras, precisamos tomar posse desse discurso e fazer a cobrança e estar nesses espaços políticos de decisão. Como o Sueli falou, a gente vai continuar sofrendo, a gente vem sofrido, e só para dar um exemplo bem bobo assim, de experiência nossa, recentemente a gente tentou reativar a nossa conta. Na verdade, ela está ativada, só que a gente tentou ganhar dinheiro com a nossa conta no YouTube. Né? A gente colocou lá, fez uma lista de mulheres negras que são vloggers, gravamos novos vídeos para poder subir, fizemos tudo bonitinho e fomos pedir lá ao Google para dar o nosso direito de AdSense, que é um direito que todo mundo tem de ganhar dinheiro no YouTube, e eles negaram a gente. A gente não pode ganhar dinheiro pelo Facebook. As blogueiras negras não podem ganhar dinheiro no YouTube com o argumento de que a gente é um blog de opinião política. A gente tem opinião, como se Kéfera, sei lá, Felipe Neto, quem é mais blog aí? Esses povos que é tudo... como se eles não tivessem opinião. Então, a gente não pode ganhar dinheiro. Então, esse ataque é institucional, está posto, né? E, claro, os ataques, como o Sueli falou, a gente teve publicado um texto também, que é recente, da Maria Clara Araújo, mulher negra de Recife, falando porque os homens não amam as mulheres negras trans. E esse texto ele não consegue ficar na internet, porque as pessoas nos comentários vão lá e os boots que eles... muito ataque mesmo, e por causa desse texto o site cai inteiro, porque a galera vai no servidor direto e derruba o site com ataque de ódio. Assim. Então, isso tem acontecido, e a gente sabe que tem pessoas que trabalham só para isso na internet. Né? A galera deve ganhar dinheiro, não é possível que alguém fique o dia inteiro fazendo um negócio desse sem ganhar dinheiro. Então, os ataques são reais. Assim, né? E a gente sabe que, recentemente, não deve ter uma semana, todas as páginas pretas caíram. Mulher Negra e Feminismo, Não Me Calo... Né? Várias páginas pretas caíram e a gente continua travando essa batalha dentro desses lugares que são lugares brancos, né? Criados por homens brancos e que dizem o que pode e o que a gente não pode veicular. Por isso, a fala de Mestre TC, como a Ana Flávia falou, é muito importante a gente criar nossas novas alternativas. Né? E indo mesmo para a minha pergunta, qual é o lugar que as blogueiras negras ocupam na militância, eu acho que é um lugar interessante. Não é? A gente tem feito um trabalho árduo, é um trabalho que parece pequeno, mas é um trabalho estratégico. A gente discute todos os dias o que a gente vai publicar, quem a gente vai
visibilizar milhões de textos. Se a gente pudesse publicar vários textos durante o dia, a gente faria isso. Só que o trabalho, né, é muito grande, um trabalho cuidadoso de editoria, e aí eu preciso citar o nome dessas mulheres, né, eu preciso falar, no passado, Verônica Rocha, Zaira Pires, preciso lembrar de Alexandra Ravelli, preciso lembrar de Charô, que está desde o início, Charô Nunes, preciso lembrar, recentemente, de Gabi Porfírio, Celine Ramos, preciso falar de Paola Ferreira, Ângela Brandão. Quer dizer, todas essas mulheres estão nos bastidores, fazendo editoria, caçando imagem de mulher preta, maravilhosa, pegando referência, sabe, fazendo fotografia, correndo atrás para entrevistar, né? Maria Rita Casagrande, Tiane Barros agora. Então, assim, é um trabalho gigante, gigantesco, que a gente faz sem nenhum centavo, isso é importante também frisar. A gente não ganha dinheiro de nada, só agora, recentemente, a gente foi contemplada com o Fundo Elas, que é o fundo lá do Rio de Janeiro, mas a gente não ganha nenhum centavo, a gente não tem propaganda no blog, infelizmente, ainda, mas a gente quer ter parceiras para testar, né? Ver, por exemplo, um desejo é que a gente tenha lá o Afroflix dentro da plataforma, outras marcas de mulheres pretas que vendem brinco, acessório, enfim. Então, assim, é um trabalho grande e eu acho que o intento, como eu falei, né, é o desejo de mostrar cada mulher que escreve, desde seu artigo, sua tese de mestrado, né, lá, que tem muito, mas também a poesia, o dia a dia, aquele conto, né, a escrita mais simples. E tem sido cada vez mais uma preocupação nossa de tentar chegar nas mulheres que não sabem escrever e formar essas mulheres para a escrita, para o registro, seja áudio, seja vídeo, enfim. A gente tem e aí eu fiquei muito feliz porque eu encontrei a menina do Gato Mídia, que eu acho que vai rolar alguma coisa importante nesse sentido, lá no Rio de Janeiro, e a gente vai fechar alguma coisa para fazer pelo Brasil todo, enfim. É isso, obrigada. Não é possível que a gente continue produzindo coisas maravilhosas, fantásticas, e sozinhas, né, sem nenhum apoio, porque não conheço branco, né, que vá para a internet fazer qualquer coisa sem ter um financiamento por trás. Ninguém perde seu tempo, né, ou dedica seu tempo, que não é perder, né, a expressão é errada. Ninguém dedica seu tempo se você não tem um suporte por trás, porque nós precisamos de suporte, sim. Então, a gente precisa também pensar em como viabilizar ou como fortalecer as nossas estratégias, né, para pressionar por mais recursos para a população negra produzir comunicação nesse país. A gente tem uma pauta já lá no processo de luta pela democratização da comunicação, né? A gente fez ali uma proposta de marco regulatório que está em discussão e que hoje está ameaçado, né? Mas isso para a gente poder ter a noção, ter a dimensão, né, do que a gente está tratando nesse momento, né? Então, isso é também um ponto que é fundamental para nós. A gente tem aqui algumas perguntas boas, né, do nosso público. Larissa, vou tirar o óculos, que eu leio melhor sem óculos, acreditem. Falando em mídia e mobilização, vemos hoje que muitos movimentos que começam online não têm força para se consolidarem fora da internet, nas ruas. Como é que você vê o movimento de mulheres negras neste contexto atualmente? E tem mais uma. Como e quando vocês recrutam para participar, né, para as blogueiras negras? Temos aqui também uma pergunta aberta. Essas duas não foram identificadas, mas essa aqui foi a do Raul. Gostaria de entender como a comunicação pode ser uma das principais estratégias para reverter o embranquecimento de um povo excluído. Por exemplo, o termo pardo ou confrontando apropriações culturais. E a gente tem aqui um recado, né? Obrigada a todas vocês. Informa quem interessar possa, que tem um acervo de documentos do movimento negro e posso disponibilizar alguns já digitalizados. Procurem por mim, a Maria Luísa Júnior.
ela pede para procurá-la no Facebook. Então, repetindo, Maria Luísa Júnior. Ela fala que é importante a partir de outubro sobre os documentos. É para procurar a partir de outubro? Ah, sim. Então, quem procurar agora, tenha um pouquinho de paciência, que a partir de outubro que ela vai poder estar respondendo, mas isso aqui é fundamental. Obrigada, Maria Luísa. Existem várias iniciativas, né, de mulheres, do movimento de mulheres negras que começam tanto offline e que vão para o online, quanto começam online e vão para o offline. Ontem a gente estava aqui com a pesquisadora que pesquisa as meninas do Crespas e Cacheadas, e acho que esse é um belo exemplo, né? O Crespas e Cacheadas, ele talvez, aí eu peço perdão se eu estou falando besteira, mas eu acho que o Crespas e Cacheadas começou um movimento na internet e as mulheres começaram a sair da internet para os encontros. Eu acho que existem vários exemplos disso, né? O que eu acho que a gente não pode negar é o poder do ativismo online em detrimento do offline. É importante estar nos dois espaços, né? É importante transitar pelos dois espaços. E aí a gente tem diversas iniciativas no Brasil inteiro que começam na internet e que ganham as ruas. Então, por exemplo, em Aracaju tem o Piquenique das Pretas, que foi uma iniciativa que começou um grupo de discussão no Facebook de mulheres pretas em Aracaju, que saiu do grupo e foi se encontrar. Em São Paulo tem as meninas do Feminismo Negro Interseccional, que é um grupo que começou um grupo no Facebook e que as meninas conseguiram, acho que no ano passado, fazer o primeiro acampa do FNI, né? O primeiro acampamento do feminista negro, que inclusive teve Sueli como convidada e outras mulheres para falar. Então, assim, a internet possibilita esse encontro na vida real, né? As blogueiras negras, desde o início, promoveram encontrinhos regionais. Então, aconteceu um encontrinho em Belo Horizonte, aconteceu um encontrinho em Salvador, aconteceu um encontrinho no Rio de Janeiro, aconteceu um encontrinho em São Paulo. Então, existe essa possibilidade de transição. É claro que a gente gostaria muito mais de se ver na vida real do que a gente consegue fazer. Mas esse movimento é um movimento, inclusive, natural. As mulheres começam a ter necessidade de se encontrar na vida real, e isso vai acontecendo naturalmente, né? E aí tem muitas iniciativas. Agora, por exemplo, em Salvador está acontecendo o Julho das Pretas, que também é uma confluência de coletivos de mulheres negras, tanto on quanto offline, e que possibilitaram, né, essa grande ação offline, enfim. Como é que a gente recruta? Na verdade, eu acho que tem um monte de blogueira negra aqui que eu nem sei, né? Deve ter um monte de mulher que já escreveu aqui alguma hora. Tem Val, eu encontrei Tati. Deve ter um monte de gente aqui que já escreveu alguma vez, a própria Ana Flávia já escreveu uma vez. Então, assim, a gente sempre recebe os textos por e-mail, e a gente também tem sempre demandas de mulheres querendo ajudar. Então, por exemplo, a última mulher que chegou para a gente para ajudar é Laura Oliveira, uma mulher de Minas Gerais, que viu a nossa dificuldade em lidar juridicamente com as coisas, né? Porque chega muita denúncia, as mulheres querem falar sobre, e às vezes escapa um nome e outro, e a gente sofre, tem ali o perigo de sofrer processo e tal. E como a gente não é hábil nesse sentido, né? Não tínhamos mulheres advogadas na nossa equipe, Laura se predispôs a nos ajudar nesse sentido. Então, tem sempre alguém que chega e diz, eu posso fazer isso, eu tenho tal coisa, eu posso colar com vocês, e a gente sempre abre as portas. Então, na verdade, a gente não tem um exército recrutado, a gente tem mulheres trabalhando em diversos lugares, e aí, para escrever, a gente tem sempre as portas abertas, desde que você escreva poesia até o seu artigo, a gente recebe com muito carinho, e sempre o nosso intento, também o nosso desejo é sempre ocupar os novos espaços de mídia. Então, sei lá, quando surge YouTube, a gente quer saber quem é a youtuber com quem a gente pode conversar, ou, sei lá, tem fulana no Snapchat, que está bombando aí, quem é que é a preta do Snapchat que a gente pode conversar, fazer uma entrevista, né? A gente recentemente falou com Cidinha, vai sair uma entrevista sobre Cidinha, novo livro dela, enfim. A gente, na verdade, não recruta, a gente recebe ajuda de vocês, apoio, porque o nosso objetivo é esse, né? E sem vocês a gente não consegue viver, a gente não consegue colocar os textos e produzir as coisas
lá no dia a dia, enfim. Bom, a imprensa negra ela surge nesse sentido. No momento em que se propõe a apresentar informações positivas a respeito de pessoas e ações coletivas negras, ela rompe com essa negação da ausência social, da ausência humana. Isso é decisivo para enfrentar esse processo de embranquecimento, porque o embranquecimento está para além de um processo biológico. O embranquecimento passa pela negação da humanidade, daquilo que não se entende como branco. Essa é a chave. No momento em que a imprensa negra, as experiências em cinema e outras formas de comunicação apresentam pessoas negras, histórias negras como experiências humanas, ela inicia esse processo de combate ao embranquecimento. Agora, esse processo ele não é unilateral, a comunicação ela é dialógica. Ela pressupõe a polifonia e ela necessita da interação. E ela é processual, né? As meninas, a experiência das blogueiras negras, as outras experiências na internet recentemente, têm apontado para essas histórias de contato com uma informação que é processada a partir de uma experiência individual, que remete a uma reorganização do indivíduo, mulher, homem, a partir da estética, a partir da produção de conhecimento, a partir do empreendedorismo, e por aí vai. A questão toda é potencializar o diálogo. Potencializar o diálogo é essencial para romper com essas dinâmicas de embranquecimento, eu acredito. Eu acho que um dos ganhos maiores que se tem tido como consequência desse ativismo virtual é exatamente esse processo de mudança de mentalidade em relação à própria identidade. Por exemplo, essa coisa da transição capilar é uma coisa que aconteceu na internet. É um movimento que aconteceu ali e que mudou a vida de milhares e milhares e milhares de mulheres. Se a gente for arrolar todos os depoimentos, nós temos milhares, vocês, em qualquer um dos nossos sites, você encontra milhares de depoimentos de mulheres que estão nesse processo de transição, que fizeram esse processo, e a mudança radical, né, que isso processou na vida das pessoas. As pessoas mudam de vida, né? As pessoas conquistam uma identidade, as pessoas afirmam uma identidade. O mesmo tem se dado com relação ao debate da apropriação cultural. É um debate que está posto e foi posto na internet, né? E que tem provocado, no caso, por exemplo, quer ver um caso emblemático desse da transição capilar? É a Consuleza, né? A Consuleza da França, que hoje que diz, né, para quem quiser ouvir, em inúmeras entrevistas, que foi o Brasil, esse movimento das mulheres negras do Brasil, esse envolvimento que ela acabou tendo com esse ativismo, sobretudo virtual, que a conduziram a fazer a própria transição capilar, né? Então, é uma coisa extraordinária. O poder disso, as crespas, né, são outra manifestação disso. Então, eu acho que já está acontecendo. Comigo, pessoalmente, tem acontecido uma coisa curiosa, porque tem alguns textos meus do século XVI, acho eu, sei lá, desses que eu escrevia no Correio Brasileiro, nos 7 anos que eu escrevi aqui, né, no caderno de opinião daqui. E um desses textos se chama Negros de Pele Clara. E foi um texto que eu escrevi muito em homenagem a um casal, pelo qual eu tenho muito amor, muita admiração,
que é Regina Adame e Edson Cardoso, né? Eu escrevi pensando neles como paradigma, né, dessa ideia de negros de pele clara. E é um dos textos meus que mais bombam no momento, e ele já tem mais de 10 anos, e tem viralizado, e que tem a ver com isso, busca dar conta, quer dizer, as pessoas encontram ali, sei lá, um conteúdo que as ajuda a pensar essa questão da sua negritude em se nascendo negros de pele clara. Então, esse texto, um texto de miscigenação, que o título é Miscigenação, é outro também, um texto antigo, velho, mas que ele é apropriado novamente, né, e as pessoas, e continua dando resposta às pessoas, sendo utilizado nesse processo de afirmação de identidade, de aceitação, de romper com todos os esquemas mentais, né, que a ideologia da miscigenação colocou, né, na nossa população e que foram estratégias eficazes de distanciamento da negritude, mas com um sentido político muito claro de construir cisões, né, no interior da negritude e enfraquecer o seu processo de identidade e de organização política. Então, eu acho que, sim, está acontecendo e já está, né, não é como faremos, da maneira como está sendo feito, tem produzido esses resultados também. E nós precisamos cada vez mais nos apropriar, sim, da comunicação, né? Dos estudos sobre a comunicação, das estratégias de comunicação. Existem estudos desde a década de 20, né? Mais intensamente, talvez, década de 40, 50. Existem novos estudos agora com as novas tecnologias. A internet ela é importantíssima, né? Ela tem uma força imensurável, não é à toa que ela é objeto de disputa, não é à toa que nós estamos lá, né, disputando por esse espaço. Então, a gente precisa também entender esse espaço, compreender onde estamos, compreender essas disputas que estão em pauta para a gente poder pensar em ganhar o jogo lá na frente, né? Então, era isso que eu queria contribuir, chamando aqui, que a gente já está chegando na etapa final dessa nossa manhã, e agradecer aí a todos vocês pela presença. El pueblo que tiene el poder del color llamó a bailar. El pueblo que tiene el poder del color llamó a bailar. La, 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 la. Latinidades. O povo que tem o poder na cor chamou pra dançar. O povo que tem o poder na cor chamou pra dançar. La, 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 la. Latinidades.